Diga. Digno de louvor, tu és santo, é o Senhor Deus. Tá ficando bom o ensaio, vai. Digno de louvor, tu és santo, é o Senhor Deus. Diga que Ele é poderoso, irmão. Digno de louvor, amém. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 5, verso número 15, diz assim. Estão todos atentos? Amém? Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Vamos ler de novo? Quando chegaram próximo de quem? De Jesus. Observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de quê? Legião de demônios. E como ele estava? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram assustados. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Estou aqui, Pai, como porta-voz do Senhor. Me coloco na disposição, me coloco na brecha. Entendendo, Pai, que tudo é do Senhor, é para o Senhor e vem do Senhor. Confesso ao Senhor que o pregador ele não é muito bom, mas a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E que na mesma proporção, Pai, com que ela trabalhou em mim, que ela possa trabalhar na Sua igreja. O Senhor tem liberdade aqui de fazer o que o Senhor quiser. O Senhor pode nos confrontar, o Senhor pode nos exortar, o Senhor pode nos confortar, porque a palavra ela é Sua. Meu único pedido, Pai, nessa noite é que o Senhor sare o nosso coração, nos deixe como uma terra boa para o lançar da Tua semente. Sare os nossos ouvidos para que não possamos perder, Pai, nenhuma vírgula da Tua palavra, porque uma só palavra que sai da boca do Senhor pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história, pode mudar a vida, Pai, de qualquer um que aqui esteja. Então o meu pedido, Pai, nessa manhã é que o Senhor sare o nosso coração, sare os nossos ouvidos, prepare a nossa mente para entender, Pai, a Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém aí? Amém. Vamos lá, irmãos. A gente precisa ter muito cuidado com alguns textos bíblicos, principalmente os mais conhecidos, que a gente tem um certo tipo de bloqueio com eles. Quando a gente ouve um texto que a gente já conhece, normalmente a gente não dá muito crédito ao pregador. Por quê? Porque eu já conheço esse texto. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito tentado. Não, vou procurar, a Bíblia tem diversos textos, né? A Bíblia é rica de textos. Então eu fiquei tentado a mim mesmo a falar, não, vou procurar um texto diferente para que a igreja dê crédito, né? Porque o povo gosta de coisas diferentes. Um texto quando é muito conhecido, né, presbítero Cláudio? Eu falei, já sei disso aí. Se você quiser, eu falo do fim para o começo, porque eu conheço já esse texto. E sem perceber, a gente perde algumas pérolas dentro do texto que traz edificação para a nossa vida. E esse texto eu tenho certeza que você conhece. Quem já ouviu falar? O endemoniado de Gadara. Todos, sim ou não? Todos conhecem? Quem não conhece, levanta a mão, irmão, que senão eu vou ter que contar a história de novo para quem não conhece. Então vamos lá, irmão. Esse texto, você vai encontrar esse texto nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas.
E quando você vê uma história escrita nesses 3 evangelhos sinóticos, é porque você tem que ler nos 3 livros, nos 3 evangelhos você tem que ler. Porque senão você perde alguns detalhes da história e a gente pode acabar falando besteira. Então é uma dica para você em casa, quando você for ler a Bíblia, você viu um texto. Cara, esse texto está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Então vá nos 3 evangelhos e estude à luz dos 3 evangelhos. Porque pode ter alguns detalhes diferentes e você vai falar, não, alguém está errando. E não é que está errando, é que eles se completam. A Bíblia, ela é inerrante. Amém, Senhor? Não? Quem crê nisso, na veracidade da palavra de Deus e que ela não erra e nunca errará. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque esse texto, a gente leu ele em Marcos. Marcos, ele é um pouco mais detalhista nesse texto. Mas Mateus ele escreve e Lucas também. Em Mateus, ele vai dizer que eram 2 endemoniados. Marcos e Lucas vai dizer que só era um. Quantos que era? Era 2? Era 1? Mateus mentiu? Mateus exagerou? Marcos esqueceu algum detalhe? E para a gente entender isso, a gente precisa entender qual que é a real intenção do autor a escrever esse texto. Porque a proposta de Mateus, quando ele escreve 2 endemoniados, não contraria nem o Marcos e nem o Lucas. Mateus está escrevendo para um público diferente. Mateus ele está escrevendo o seu evangelho para convencer os judeus de que Jesus era quem ele diz que ele era. E para o judeu, segundo Deuteronômio 19:15, um fato só era confirmado se houvesse 2 ou 3 testemunhas. Então Mateus, quando ele usa a figura de 2 endemoniados, não é que ele está contrariando o Marcos e o Lucas, mas ele está trazendo veracidade para o fato. Ele está tentando confirmar o fato. Ele olha para o detalhe e ele dá ênfase aos 2 endemoniados. Por causa disso, tanto se você for ler o mesmo Mateus no capítulo 20, você vai ver o texto. Lembra do Bartimeu? Lucas e Marcos também ele só vai dizer que era um cego, mas Mateus vai dizer que era 2 cegos que estavam clamando por Jesus. Qual é a proposta de Mateus? Era convencer os judeus de um fato, que aquilo era veracidade. Então é por isso que às vezes você vai encontrar algumas diferenças nos evangelhos. Então Marcos, ele vai dizer que era um só. Mateus vai dizer que era 2. Quantos que era? 1 ou 2? Era 2, irmão. Era 2, a Bíblia não erra. Mateus não mente. Então, na questão pedagógica, entenda, era 2. Ok? Todos claros? 2 endemoniados. Se você for para casa já sabendo isso, irmão, já está bom a pregação, você já pode ir embora. Agora, por que que Marcos e Lucas deu ênfase a um só? Talvez porque esse se destacou mais. Porque a proposta deles era diferente. E no contexto, você sabe que quando Jesus pisa lá em Gadara, ele vem do outro lado do mar, eles enfrentam a tempestade. Lembra? Jesus dormiu no barco, eles enfrentaram a tempestade. Jesus se levantou, acalmou o vento, acalmou a tempestade e chegaram em segurança até o outro lado. Porque a palavra de Deus é que eles iriam chegar em segurança até do outro lado. Porque se é palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre, irmão, se levantando tempestade ou não. Se o barco tivesse quebrado no meio do caminho, irmão, Deus daria força para eles nadar até o outro lado, porque a promessa é que ele chegaria do outro lado, independente do recurso. Pegou a palavra de Deus aí, irmão? Você vai chegar do outro lado, porque Jesus está no barco, amém? E eles chegam do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, os endemoniados vêm, segundo Mateus, segundo Marcos é um só. Mas esse endemoniado, quando ele chega diante de Jesus, ele chega já se lançando, ele já chega já se prostrando diante de Jesus e o adorando. E se a gente for observar, quando eles atravessam o mar, que horas que é? Está comigo ou não? Quando eles atravessam o mar para chegar do outro lado do mar, que horas que é, irmão? Mais ou menos. Era de noite, sim ou não? De noite? Quando eles chegam do outro lado, ainda está noite, o sol não havia raiado, ou seja, ainda estava escuro.
Então a cena que eles estão vivenciando, pastor Edivane, era uma cena assustadora. Você enfrenta uma tempestade, você enfrenta o mar, o vento ao contrário. Jesus apazigua a tempestade, e a palavra vai dizer que os discípulos ficam como? Aterrorizados. E o pavor deles não era nem tanto por causa do mar e do vento. Eles aterrorizados perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam assustados por, cara, quem é esse Jesus que a gente está seguindo? Então eles já chegam do outro lado, talvez carregado por conta do medo, do vento e da tempestade, perplexos por aquilo que Jesus fez. Cara, quem é esse Jesus? E agora quando eles chegam do outro lado, qualquer outra cena, um endemoniado. É muita experiência por um dia só, irmão, por uma noite só. É muita experiência, talvez psicológica, emocional, para os discípulos naquele momento. E eles chegam do outro lado, quem vem? Vem um homem totalmente possesso, onde Marcos ele vai dizer que aquele homem, ele não tinha nem moradia. Ele vivia nas colinas e nos sepulcros. E Mateus vai dizer que ninguém ousava passar por ali, porque o demônio era tão bravo que era capaz de atacar quem passava perto. Amaro, Lucas vai escrever dizendo que ele andava nu, despido, completamente nu. Marcos vai escrever dizendo que ele se cortava com as fendas da rocha. Ele pegava a pedra, irmão, e ele se mutilava. Ou seja, está de noite, o clima é escuro, está parecendo um filme de terror aqui, irmão. Tudo escuro, sai um homem endemoniado, totalmente nu, totalmente possesso por espíritos malignos, todo cortado, sangue, ferida exposta, talvez até fedendo por causa das suas chagas, exposta, irmão. Um homem que vivia, Marcos vai dizer que ele gritava, irmão, nas ruas, alguém fora de si, sem sanidade nenhuma. Boa parte do seu tempo, ele vivia possesso por espíritos malignos, e eles estavam ali totalmente sem sanidade. Mas algo o impulsionou a ir à beira da praia, porque Jesus estava chegando ali. E o demônio, ele foi, irmão, e se lançou aos pés de Jesus, porque o demônio sabe quem Jesus é. Os discípulos, ora aí, irmão, levante do cão. Não, a gente precisa arrumar o microfone. Os discípulos ficaram perplexos, confusos. Quem é esse? Os demônios já foram adorar e pensaram: ô Jesus, que tenho eu contigo? Tiago fala que os demônios creem e tremem diante dele, sabem quem ele é. E nós, como igreja, sabemos quem Jesus é? Jesus é só um cara legal pra gente? Jesus é só alguém que vai abrir a porta de emprego para mim? Jesus é só alguém que vai abençoar meu 2016? Quem é Jesus para nós? Os discípulos estão lado a lado, vivendo experiências maravilhosas, vendo o vento se acalmar, vendo a tempestade indo embora, vendo Jesus dormindo, se levantando e repreendendo o vento. Fora os outros milagres que eles já tinham visto antes, que foi transformar água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. Fora a multiplicação dos pães que eles já tinham visto também. Cara, eles já tinham visto milagres sensacionais através de Jesus. Mas eles ainda se questionavam: cara, quem é ele? Que até o vento e o mar lhe obedece. O demônio, Ronaldo, já sabia quem era Jesus. Se lança, fala: ô Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo, viestes me atormentar antes do tempo. Porque ele já sabia quem Jesus é. A gente sabe quem é Jesus? Quem é Jesus? Por que nós levantamos a bandeira e dizemos: eu sou crente? Por causa de quê mesmo? Por causa das bênçãos. Glória a Deus. Ele pode nos abençoar e vai nos abençoar em 2025. Você crê nisso ou não? Mas não é só isso que ele tem para nós. Ele tem muito e muito mais, porque a fonte é inesgotável. Amém? Ora para o irmão que está do seu lado, fala: irmão, a fonte é inesgotável. É inesgotável. Tem mais de Jesus para nós. Amém? Não podemos nos contentar somente com um Jesus que é curandeiro.
ou com Jesus que é empresário que vai me abençoar com uma porta de emprego. Não. Jesus não é resumido a isso. Ele é Deus e Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor sobre o vento, Ele é Senhor sobre os demônios, Ele é Senhor sobre a doença, Ele é Senhor sobre a religião, Ele é Senhor sobre tudo e é Senhor sobre todos. Amém? Então Jesus não é só uma fonte de bênção para mim, independente de qual ramo seja a bênção que eu quero, seja das bênçãos materiais ou das bênçãos espirituais. Jesus, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Porque muitas das vezes a gente fala, não, Danilo, eu não estou buscando somente uma bênção material, mas eu o busco para que Ele me use. Não, não tem que usar para que eu não tenho que estar perto dele para que Ele me use. Eu tenho que estar perto dele igual Maria, porque eu quero ouvir a palavra dele, ser abençoado por ele, me alimentar dele, porque ele é maior do que qualquer bênção. Amém ou não? E tomar cuidado para não espiritualizar, irmão, a nossa religiosidade, ok? É sobre Jesus. E o demônio, ele se prostra porque o demônio sabe quem é Jesus, e ali mostra pra gente a autoridade de Cristo. Jesus, Ele tem autoridade, irmão, sobre tudo. A gente olha hoje os cenários, eu e o Fábio estava comentando no caminho, e a gente vê que os tronos terrenos, eles estão aqui, mas eles não são eternos. Amém ou não amém? Um exemplo disso é o Império do Egito. Foi poderoso, mas caiu. Foi os Medos Persas, era poderoso, mas caiu. Era a Síria, era poderosa, mas caiu. Era a Babilônia de Nabucodonosor, um homem, nossa, era poderoso, mas caiu. Tinha o Império Romano também, que também era poderoso, era temido. Trouxe Marte para a igreja, perseguiu a igreja do Senhor, mas caiu. A igreja está de pé, porque o senhorio de Jesus ultrapassa os tronos de direita e de esquerda. Amém ou não amém? Jesus é maior que a direita, sim ou não? Jesus é maior que o Bolsonaro? E Jesus é maior que a esquerda? Jesus é maior do que o Lula? É maior do que o Maduro? É maior do que o Trump? Jesus é maior do que qualquer governo na história da humanidade. Os governos tropeçarão e cairão, mas Hebreu diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Na sua coxa está escrito: Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O salmista escreveu no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Ele vai dizer: o Senhor dos exércitos, Jesus de Nazaré. Ele é o Rei da Glória. Então Jesus, Ele é Senhor, irmãos, acima de qualquer reino, seja ele visível ou invisível, seja homens, reis ou principados e potestades. Jesus, Ele é Senhor. O demônio se lança e fala: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste me atormentar antes do tempo? Ele está usando uma questão escatológica, na época, no tempo em que Jesus irá aprender o principado e potestade, algo que está lá para o futuro. E o diabo, cara, Jesus, você já está vindo antes do tempo? E Jesus, Marcos vai dizer que o diabo, ele falou isso porque Jesus já desceu do barco com autoridade e poder, dizendo: espírito maligno, saia deste homem agora. E quando Jesus, ele chega perto, eles têm um diálogo. Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele responde: Legião, porque somos muitos. E essa expressão legião, irmão, ela é figurada do Império Romano. Tem a figura do exército do Império Romano. Era um conjunto de 6.000 homens, soldados capacitados à guerra. Só que não era qualquer soldado, não, igual eu assim. Se eu for para o exército, meu Deus do céu, um baixinho assim, um fraquinho, igual eu, irmão. Não, os homens eram capacitados em guerra. Eram os homens mais fortes do Império Romano. Era a tropa da frente. Os primeiros que iriam tomar tiro eram eles. Na época, flecha, era eles. Porque eles eram capacitados, eram os homens mais fortes.
E o demônio, ele usa essa figura dizendo que não somos poucos, também não somos os mais fraquinhos. Era casta de demônio pesada, irmão. Mas demônio fraco, demônio forte tem que se curvar diante de Jesus. Do mais pequenininho que a gente fala ao maior, ao cabeça, irmão. Todos têm que se curvar diante de Jesus. E aí fala, nós somos legião. Por quê? Porque somos muito. Quer dizer que dentro do homem tinha 6.000? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Está dizendo que era muito e que o que estava lá era forte. Na mentalidade deles, eram os mais poderosos. Só que esse mesmo demônio ouviu a palavra de Jesus: sai desses espíritos malignos. Tem como resistir à voz do Senhor, irmão? Demônio resiste à voz de Jesus, irmão? Não, irmão. E eles percebem que já não tem mais espaço para ele. Pô, já era, esse aqui a gente já perdeu, é dele. Esse aqui, Jesus já marcou um encontro com ele e é dele. E ele fala: Jesus, já que não tem mais pra gente, já que a gente não vai mais morar dentro desse camarada, é o seguinte, não me expulsa dessa região não, deixa a gente ficar por aqui mesmo, nesses lugares aqui. É o seguinte, tem uma manada de porcos ali. Eu sei que esse aí já é seu, mas tem uns porcos ali, nos permita. Ó, irmão, porque ele dizia que é mais poderoso, não tem nem autoridade para entrar dentro de um porco. E a gente, meu Deus do céu, queimei o arroz, é o diabo. As irmãs, quebrei a unha, meu Deus do céu, paguei tão caro nessa unha. Quem foi? Foi o cão. É ou não é? A gente espiritualiza tudo, qualquer tipo de coisa ruim que acontece com nós, dizendo, foi o diabo. Eu sei, irmão, ele não é gente boa não, ele é ruim mesmo. Ele é camarada nosso, ele não está aqui para facilitar para a gente mesmo. Muita coisa que acontece de bom e de ruim é porque Deus permite que ele faça, igual com Jó. Ele tinha poder para destruir a vida de Jó, tinha ou não tinha? Mas ele não tinha autoridade para isso, porque quem manda em tudo é Jesus, é Deus, é Senhor. E o diabo falou, cara, também se abençoa ele, agora deixa eu tocar nele. Deus falou, toca, só não tire ele a vida, porque tudo exige de uma permissão de Deus. Então nem tudo que acontece ruim contigo e comigo é porque o cão ele é poderoso, mas é porque Deus ele permitiu. Porque o diabo ele obedece à voz de Deus. Se para entrar num porco, irmão, que os judeus não davam muita credibilidade para o porco, era até pecado para eles comer carne de porco, irmão. Eu fiquei imaginando os judeus sem comer feijoada, pastor Edvana. Não sabia o que estava pedindo, não podia, era pecado para eles. Para um ser tão insignificante para aquela sociedade, ele teve que pedir permissão, irmão. Imagine para você que é menina dos olhos de Deus. Imagine por você que Deus entregou o seu próprio filho para morrer por causa de mim, de você. Você acha que o diabo ele vai tocar na sua vida sem Deus permitir? Não, Deus ele está no controle de tudo. Então para que desesperar, irmão? Jesus falou, vai, pode ir, vai. Eles foram, entraram nos porcos, os porcos desceram no precipício abaixo e morreram. Muitos que viram o que aconteceu com os porcos, nem perceberam o que aconteceu com o ex-endemoniado. Eles prestaram só atenção nos porcos e saiu correndo para a cidade para avisar todo mundo. Avisa todo mundo o que aconteceu com os porcos. Porque o porco naquela cidade, Gadara, era aquilo que movimentava a economia da cidade. Era objeto de consumo, de negócio. Ou seja, se tem porco, tem dinheiro no meu bolso. Se tem pouco, eu tenho acessibilidade, porque o dinheiro dá ou não dá acessibilidade em alguns lugares? Dá, irmão. Se tem pouco, tem dinheiro. Se tem dinheiro, tem praia. Se tem pouco, tem dinheiro. Se tem dinheiro, tem um McLanche feliz, tem a churrascaria. É ou não é? Ou seja, quando Jesus entra em Gadara, Jesus não só liberta o homem, mas Jesus mexe na estrutura da cidade. Jesus mexe naquilo que movimenta a economia. Aos poucos morre, cai desempenhadeiro abaixo. E a notícia que chega não é nossa. Apareceu um profeta que libertou aquele homem endemoniado que estava trazendo perturbação para todo mundo. Não, não foi esse o comentário. Apareceu um homem que mandou os porcos de precipício abaixo. E a nossa economia já era, morreu, estamos falidos, acabou a nossa cidade. E eles falam, não acredito, é igual também, não acredito, só acredito se eu ver. Aí saíram todo mundo das casas, dos campos da cidade, vamos lá. E quando eles chegaram, eles olharam, quem foi? Foi aquele Jesus ali.
E quando eles chegaram perto de Jesus, lá estava o endemoniado, sentado, vestido em perfeito juízo. Só que esquece, esse não é o foco deles, porque não é espiritual. O foco do espiritual é o material. Quem não é espiritual foca no material. Pô, Jesus, o Senhor veio até aqui, cara. A gente até ouviu falar muita coisa boa do Senhor. Transformou água em vinho. A gente está ouvindo, porque Jesus era popular na época, assim ou não era? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha TikTok, mas as notícias corriam. Jesus era famoso, todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. E cara, a gente até ouviu coisas boas do Senhor. Agora o Senhor vem para a nossa região, em vez de trazer bênção, o Senhor foi e trouxe maldição, o Senhor trouxe prejuízo para a gente, Jesus. Esqueceram do demoniado que foi liberto. Falou o seguinte: Jesus, não te quero por aqui não. Eu acreditava que o Senhor aqui iria trazer bênção. Agora o Senhor veio tirar? Não, sai fora, vai embora daqui. Expulsaram Jesus, irmão, daquela região. Jesus, ele, irmão, olha só a simplicidade do Evangelho. Jesus, ele é Senhor. Sim. Senhor é quem manda? É rei, né? A autoridade maior. É quem fala vai, tem que ir. Jesus, ele é Senhor. Só que Marcos vai dizer que os moradores de Gadara suplicaram, pediram insistentemente: por favor, Jesus. Cara, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer para ir embora daqui? Vai embora, por favor. Ó Jesus, Senhor. Cara, eu que mando aqui, cara. Eu vou ficar aqui, já era. Quem manda na tua vida sou eu. Vou ficar no teu coração, sim, já era. Não, Jesus falou: cara, você quer que eu vá embora? Tchau. Fui. Jesus pegou o seu barquinho, pegou os seus discípulos, meteu marcha. Com aquela ideia: não, você tem promessa, uma hora ou outra. Irmão, se você mandar Jesus embora, ele vai. Com promessa ou sem promessa. Com todo o chamado, com toda a promessa que você tem. Se você virar para Jesus e falar: Jesus, não te quero mais. Tua vida até aqui só me trouxe prejuízo. Eu não ganhei nada com a tua presença aqui. Vai embora. Jesus não vai chorar, se lamentar: oh meu Deus do céu, perdi a musa do infinito, do universo, perdi o cara mais bonito do universo. Meu Deus, o que vai ser de mim sem o pastor Rafael? O que vai ser de mim sem o Ivanildo? O que vai ser de mim sem o Danilo? O que vai ser de Jesus sem mim? Quem sou eu na fila do pão? Se você falar: Jesus vai, Jesus continua Senhor. Se você falar: Jesus vai, Jesus continua sendo todo poderoso. Agora quem muda é eu. Quem tá ruim é para mim, para você. E para você, agora para Jesus não. Ele já era antes de eu existir, irmão. Então, se a gente acreditar: não, o que vai ser de Jesus sem mim? O que vai ser de Jesus sem eu pregar para ele? Olha só. O que vai ser de Jesus se eu não tocar para ele? Ele vai ser o mesmo. Eu que vou ficar devendo para ele depois. Ou seja, irmão, Jesus não é carente. Jesus não fica implorando: não, deixa eu ficar, pelo amor de Deus. Nossa, te salvei tanto. Lembra, eu morri na cruz por você. Por favor, deixa eu ficar no seu coração. Deixa eu morar com você. Deixa eu comer com você. Não, ele fala: cara, você me expulsou, beleza, mas eu vou insistir em você. Vou bater na porta. Se você abrir, eu entro de novo. Você vai embora, mas se você voltar, meus braços estão abertos para te abraçar. Porque Jesus, ele não é carente. Expulsaram Jesus, Jesus foi embora. Jesus pega os seus discípulos, entra dentro do barco e se prepara para ir embora. Agora tinha alguém lá que tem um coração grato, irmão. Alguém que sabe a dor que passou, alguém que sabe o testemunho que viveu e falou: cara, esse povo aqui não me valoriza, esse povo aqui nem percebeu que eu fui liberto. Ele não, ele atravessou o mar só para me libertar. Eu preciso ir embora com ele. Ele fala: Jesus, o povo está te expulsando, mas é o seguinte, me deixa aí contigo. E Marcos vai dizer a mesma figura. Diz que os das cidades insistiram, suplicaram: Jesus, vai embora. Agora o ex-endemoniado usa a mesma coisa. Ele insistiu e suplicou: Jesus, por favor, por misericórdia de ti mesmo, pelo amor de Deus, me deixa aí contigo. Eu não vou ficar nesse lugar aqui não. Ô Jesus, nesse lugar que eu fiz mal para tanta gente, você acha que eles vão me aceitar, Jesus? Tanta gente que talvez eu feri, eu machuquei no tempo da minha posição. Você acha, Jesus, que eles vão me tratar bem? Jesus, só o Senhor me olhou com um olhar de amor.
dizer que Jesus não lhe permitiu, mas falou para ele: cara, é o seguinte, vá para a tua casa, volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por você. Marcos vai completar dizendo que aquele homem, ele não só foi para a sua casa, não só foi para os seus, não só ficou em Gadara, mas toda a Decápolis ouviu falar quão grandes coisas o Senhor fez por ele. A ordem de Jesus era só: fica na tua casa, anuncia para os teus. Ele anunciou para a casa dele, ele anunciou para a sua cidade, Gadara, e anunciou para mais 9 cidades, Decápolis. 10 cidades ouviram aquilo que Jesus fez por ele. Ele não se limitou, ele transbordou, ele ramificou, ele foi além. Então, irmão, o povo, ele foi qual palavra que eu posso usar aqui? O povo, ele foi ingrato. Eles não valorizaram a ação de Deus naquele território. E o diabo, ele também, ele falou: Jesus, não nos tire desse território, nos deixe aqui. O pastor leu o texto. Se o diabo, ele vai embora, quando ele volta, se ele vê a casa desocupada, se não houver ocupação, se Jesus não estiver lá dentro, ele vem novamente e traz mais sede com ele, traz mais perturbação, traz mais dor, traz mais sofrimento. O diabo, ele fala: Jesus, não nos tire desse território aqui, nos deixe aqui, que esse lugar aqui já é nosso há muito tempo, a gente já está operando, o sistema já está em mim há muito tempo. Então, irmão, é lógico que o cara que é ex-endemoniado, ele não vai querer ficar nesse ambiente de promiscuidade, porque Decápolis e Gadara são cidades gentílicas, cidade governada por um império grego-romano. Ou seja, o politeísmo estava ativo naquelas cidades. Ou seja, era muita idolatria, talvez até promiscuidade, era adoração a outros deuses. Talvez seja por isso que naquele ambiente, aquele homem estava possesso, porque o ambiente, ele inflama quem nós somos. Se você ficar andando só com gente problemática, automaticamente você vai ficar problemático, irmão, porque o ambiente, ele influencia em você, ele molda quem você é aos poucos. Eu sei que você vai entrar e falar: não, eu sei onde eu estou pisando, ninguém me influencia na primeira instância, mas aquilo que para você talvez não era normal, aos poucos vai ficando normal e o ambiente começa a te moldar. É lógico que o homem ia ficar endemoniado no meio daquele ambiente. É tanto que ele falou: Jesus, por favor, não me deixa ficar aqui mais não. Jesus falou: cara, em vez de você mudar de ambiente, por que você não muda o ambiente? Jesus, me tire do mundo. Jesus falou: não, vou te deixar no mundo, porque você é a luz do mundo. Até aqui, antes de mim, você era influenciado. Agora, a partir de mim, quem influencia é você. Quem dita o ritmo é você. Quem tempera o mundo é você. Ou seja, você vai ficar e você vai pregar a minha palavra. Agora a gente volta para o verso que a gente leu, para a gente finalizar e você ir almoçar. Crente tem que comer, né? Se não, quem já está com fome aí? Amém? Também estou, irmão. Fique em paz, então vou. Se você quiser também pagar almoço para nós depois do culto também, se ouvires a voz do Espírito, não endureça o coração, ok? Quando eles chegam, eles olham e observam o ex-endemoniado sentado, vestido, em perfeita sanidade, em perfeito juízo. A gente vê, irmão, parece algo tão simples, né? Sentado, olha você sentado aí, que bonitinho. Só quem está levantado ali, a Vanessa, Giovana, Jane, Amaro, eu, o Luiz, no som. Você está aí bonitinho, sentado, tranquilo, tá ou não tá? Tá fofa a cadeira? É algo comum, a gente senta toda hora, porque a gente tem o poder de sentar. Esse homem não tinha o poder de sentar, irmão. Marcos vai dizer que ele andava igual, Mateus, melhor dizendo, vai dizer que ele andava igual um peregrino pela cidade, um ambulante. Não sei como é que estava a perna dele. Talvez esteja turbinada, tá vendo, irmão? Ele não
foi para academia, mas a perna dele estava turbinada porque ele andava o tempo todo. Não é, Brito Cláudio? Malhar as pernas, velho. Dói depois, né? Parece que é algo do cão mesmo. Dói virado. Mas, irmão, aquele homem ele não tinha o poder de sentar igual você está aí agora. Talvez ele queria sentar, mas ele não podia porque o demônio não deixava. Ele andava por aí, andando para cima e para baixo, gritando igual doido. Ele não tinha poder sobre as suas próprias pernas para sentar. Até Jesus, até chegar Jesus. Porque a ausência da paz, porque, irmão, quem senta é quem tem paz. É ou não é? Você viu um policial sentado a campo? Ele passa na padaria, você vê ele tomando um café sentado, um policial? Ele não pode ficar sossegado, ele não pode baixar a guarda, ele não pode ficar em paz, porque pode vir alguém atrás dele, ó. Então só quem senta é quem está tranquilo. Vou sentar e vou comer, né? Vou na padaria, vou sentar, traz um pão de queijo, traz um pão na chapa, traz um café, vou sentar e vou comer. Por quê? Porque está sem pressa, está em paz, está tranquilo. Ele não tinha paz, não tinha tranquilidade, até Jesus chegar na vida dele. Talvez está vendo uma turbulência terrível. Você não consegue parar e não consegue descansar. Não estou falando fisicamente, porque glória a Deus, você tem um king está lá, você vai chegar em casa, vai deitar e vai dormir. Porque quando um se mexe, o outro não se mexe. Você vai deitar e vai descansar, mas talvez teu coração não consegue parar. Talvez você não consegue descansar. A opressão é tanta, a perseguição é tanta, que você fala, meu Deus, socorro. Não estou conseguindo parar, não estou conseguindo relaxar. E quando eu paro, a mente começa a trabalhar. Quando eu acho que eu vou dormir, a mente começa, a ansiedade começa a tomar conta. Que coisa de doido. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis, e encontrareis descanso para a vossa alma. Isaías 9, verso número 6 vai dizer que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da, pode falar, irmão, príncipe da paz. Jesus, Ele tem paz para você, irmão. Jesus, Ele tem paz para mim. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso número 27, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Irmão, Jesus tem paz para mim, Jesus tem paz para você. E não é uma paz onde o político diz que você vai ter paz e você não tem. É uma paz diferente do mundo. É uma paz apesar da guerra. É uma paz apesar do problema. É uma paz apesar da fatura que vai vencer. É uma guerra apesar do desemprego. É uma guerra apesar do sofrimento. Paz Jesus tem para nós. E Ele se encontra sentado. Por isso que é bom você ler a palavra de Deus e ler nos 3 evangelhos. Eu fui ler esse versículo no Evangelho de Lucas. E Lucas vai dizer que ele estava sentado aos pés de Jesus. Não era só o fato de estar sentado, mas era o lugar onde ele estava sentado. Porque muitas das vezes onde ele se prostrava dentro daquela cidade idólatra, talvez era diante de outros deuses. Talvez era em rituais satânicos que ele se prostrava. Agora Jesus entrou em Gadara, transformou a vida do homem. E agora o ex-endemoniado, agora ele está sentado aos pés de Jesus. Isso é uma figura muito de mestre e discípulo. Mestre e pupilo. O mestre, quando ele ia sentar para ensinar, os seus discípulos sentavam aos pés do mestre para aprender. Ou seja, Jesus, até agora, Roma era meu Senhor. Jesus, até agora, os deuses eram meu Senhor. Mas a partir de hoje, o Senhor é meu Deus. Eu sou teu discípulo. O Senhor é o meu mestre. Irmão, Jesus, Ele transforma um homem problemático
que dava medo. Um discípulo. Isso é um sintoma, irmão, de quem encontrou Jesus no caminho. Ele tem toda a disponibilidade de sentar aos pés de Jesus e aprender. Lembra da Maria? Qual foi a melhor parte? Foi o ativismo da Marta? Não, Jesus, eu estou fazendo, eu estou operando, já limpei a igreja, já fiz tudo, afinei os instrumentos, estou pregando, estou cantando. Jesus falou, não, a melhor parte é de Maria, que está sentada aos meus pés ouvindo a palavra, e ninguém pode tirar isso dela. Então, irmão, o ex-demoniado, ele escolheu a melhor parte, igual Maria. Falou não aos demônios. Já servi há muito tempo, agora eu sou discípulo dele. Agora a palavra que eu vou ouvir é dele. Talvez em casa ele já tinha ouvido muitas palavras negativas. Falou não as palavras negativas, agora a palavra que eu vou aprender é a palavra de Jesus. Amém ou não amém? Estou dentro do tempo, tá, irmão? Fica em paz. Segundo, encontraram ele vestido. Nudez fala de vergonha. Nudez fala de falta de identidade. Lembra quando Adão e Eva eles caíram no Éden? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se vestiram. Deus perguntou, por que vocês se vestiram? Porque nós vimos que estava nu. Quem falou para você que vocês estavam nus? Porque a nudez revela a vergonha, a nudez revela o pecado, a nudez tira a identidade. E aquele homem, ele perdeu a sua identidade, ele andava com as suas vergonhas expostas, ele andava nu na sociedade. Então, se você vê alguém nu na sociedade hoje, você vai falar que é doido, não é? Ninguém perfeita a sanidade, vai. Não do nada, eu vou sair. Como? Peladão mesmo. Não, irmão. E esse homem, ele estava assim, com a sua vergonha exposta. Até Jesus, até encontrar com Jesus. Porque o start da nossa história, irmão, é o encontro com Jesus. A mudança, a tão virada de chave que todos os coaching falam. Vira a chave. É ou não é? Pega esse gatilho aí, irmão. Pega essa senha. Pega o código. Não é código, é Jesus. A verdadeira mudança de chave é Jesus Cristo de Nazaré. A vida dele não mudou por ter ouvido um bom pregador, por ter ouvido um bom filósofo, mas quando Jesus entrou na vida dele, foi que a vida dele mudou. E o que era nu, agora estava vestido. Novas vestes vão falar de identidade, fala de recomeço, fala de nova história. Quando o filho pródigo ele volta para casa, o pai ele faz o banquete. Só que ele não só faz o banquete, ele restaura, ele põe um anel no dedo novamente, põe a sandália nos pés porque ele estava descalço e manda preparar uma nova vestimenta. Ou dizendo, a sua vergonha ficou para trás. O motivo do riso das pessoas ficou para trás. Aquilo que para você estava exposto e que era motivo da sua vergonha, irmão, agora Deus já nos vestiu com novas vestes. Agora nós temos motivo para andar na rua e andar de cabeça erguida. Não, Jesus me mudou, Jesus me transformou. Eu não valia nada, era verdade. A minha nudez estava exposta, mas Ele me vestiu com novas vestes, tirou o velho homem de mim e nos revestiu dele mesmo. Terceiro, a gente acaba aqui, você não ir embora murmurando, porque eu já sei que tem gente aí murmurando. Ele estava sentado, vestido e consciente. Consciente. Fala comigo, consciente. Consciente. Encontro com Jesus não tira a nossa sanidade. Amém ou não amém? O que Jesus traz é clareza. Jesus não traz confusão.
consciência, te dou sanidade. Pé no chão, cara. Viva, mas viva de maneira consciente. Porque antes de Jesus, ele não era consciente, ele não tinha perfeito juízo. Quem ditava as regras para ele era a carnalidade dele. E através da carnalidade o diabo entrou. Você acha que o diabo entrou assim do nada? Não, vou entrar nele ali. Não, porque ele não presta, isso não. Ele viveu talvez uma vida de promiscuidade. Os escritores não dizem isso, mas nos dá a entender. A Bíblia não nos impede, não nos impede de pensar. Talvez envolvido com pactos religiosos, talvez o demônio entrou ali e fez arruaça. Porque quem ditava as regras dele era o pecado, era a carnalidade, eram os deuses. Mas a partir de Jesus falou: não, agora você tem consciência, agora você tem sanidade. Quem te governa não são mais as forças. Quem te governa não é mais o velho homem. Quem te governa é você mesmo. Como é que é, Danilo? Não é Jesus não que me governa? Não. Se você quiser pecar, agora você pega. Sim ou não? Tem uma arma na sua cabeça. Se você pensar besteira, você toma um tiro. Não pensa, já foi, já pensei, Jesus. Nós somos livres. Deus nos deu essa autonomia de escolha. Ele disse: olha, eu pus diante de você 2 caminhos. Um é apertado, que leva para a vida eterna. O outro é largo, que leva para a perdição eterna. Jesus podia falar: estou te colocando nesse caminho aqui apertado, não saia dele. Vou até colocar umas correntes para você não sair desse caminho. Não, quem fazia isso era o diabo. O diabo o acorrentava. O diabo tinha uma prisão para ele. O mal não, se você está viciado, você não consegue sair do vício. Você precisa passar por um tratamento muito grande para você sair do vício, porque o mal ele aprisiona. Jesus não, Jesus ele te dá poder nas mãos, te dá consciência, te dá sanidade, te mostra o caminho, dizendo: se você for por esse caminho, você tem bênção. Agora, se você for por esse caminho aqui, você vai estar perdido. Então você é livre, irmão. Jesus te libertou, te deu consciência, te deu sanidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Põe para nós, Bia. Capítulo de número 1, verso número 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de quê? Domínio próprio. Não é dominó, é domínio próprio. Ou seja, você tem a capacidade de se autocontrolar. Amém ou não amém? Quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele faz aquela terra bonita, cria os animais. O que é que Deus fala para o homem? Governe. Exerça autoridade. Olha para o leão e fala: você é leão, já era. Olha para o urso e fala: você é urso. Governe, põe nome nas coisas. Ou seja, você tem a capacidade de dominar. Você vai dominar os animais silvestres, você vai dominar os animais aquáticos, você vai dominar tudo. Só que eu não consigo dominar a si mesmo. Provérbios 16, 32. Olha só. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Olha. Mais vale controlar o seu espírito do que controlar uma cidade. Olha.
palavra de Deus é: já te libertei. Não há prisões que te prenda. Não há demônio que te prenda. Não há força que te prenda. Cristo nos chamou para a liberdade. Nos deu paz. Nos fez descansar. Nos vestiu com novas vestes. E nos deu domínio próprio. Segundo a homilética, que é a arte da pregação, quando você está pregando, você tem que deixar a parte mais importante por último. Não a parte mais chata. Porque a pregação tem que acabar você pulando no teto, você voando, você agarrando as paredes assim igual o Homem-Aranha. Porque normalmente as pregações são assim, sim ou não? Já era para você levantar e tipo dando voadora assim, segundo a homilética, né? Mas o que Deus tem para nós em 2026 é que você controle a voadora. Que você quer dar no vizinho, sabe? Ou na sogra. O murro que você quer dar no outro. O poder está nisso do evangelho. Aqui é gostoso, as voadoras, os mantos, os reteté. E irmão, adore a Deus do seu jeito, da sua maneira, pentecostal, mais contrito. Deus, ele recebe a tua adoração. Mas na hora de dar voadora no próximo, lembra de Jesus, irmão. Na hora de odiar o irmão, o vizinho, o primo, na hora de querer errar, de querer pecar, lembre, Jesus me deu um espírito de ousadia, sim, de poder, de amor, mas também de temperança, de domínio próprio. Então que 2026, melhor dizendo, seja um ano que você vai ter o controle da sua vida. Onde a depressão não vai mandar em você, é você que manda nela. Onde a ansiedade não vai ditar o seu comportamento, não, é você que manda nela. Onde o diabo não vai ditar o seu comportamento, não, é você que manda. É você que tem um governo da sua história. Onde os impulsos vai querer que você caia, mas você vai falar, não, fui liberto, fui transformado, Deus me deu o domínio, Deus me deu sanidade, Deus me deu consciência. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, eu quero bendizer ao Senhor por esta palavra, porque o Senhor ministrou ao nosso coração, Pai. Talvez não aquilo que eu queria pregar, porque como pregador é bom ver o povo no manto, Senhor. É bom ver o movimento, é bom. Mas a nossa responsabilidade, Pai, é contigo e com a tua palavra, Senhor. Talvez a igreja nem gostou da mensagem, mas não é sobre gostar, é sobre aprender, é sobre praticar. Não é sobre massagear o ego, é sobre ser confrontado por ti. É sobre aprender, é sobre acertar, porque isso é revelação do teu amor. Isso é bondade do Senhor. Isso é o Senhor dizendo, filhinhos, eu amo vocês tanto. Arrume isso, conserte isso, governe sobre você, governe sobre a sua história. Para de ficar dominado por espíritos malignos, para de ficar dominado pela depressão, para de ficar dominado pela ansiedade, para de ficar dominado pela tristeza, para de ficar dominado pelo pecado. Eu te dei clareza, eu te dei sanidade, eu te dei domínio próprio. Você é livre, você é livre, você é livre. Que esse ano seja um ano de liberdade, para liberdade de escolha. Que nós possamos escolher certo. Que nós possamos escolher à luz da tua palavra. Que nós possamos decidir mediante ao que está escrito. Não mediante, Pai, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho errado. Não mediante aquilo que as pessoas dizem que é certo, aquilo que as pessoas dizem que é errado. Não mediante ao que os outros querem que eu faça, mas mediante aquilo que está escrito, diante da tua palavra, Pai. Nós somos livres. Dê-nos clareza, dê clareza à tua igreja, sanidade para escolher, Pai. Ainda que nós percamos muitas coisas, ainda que os governos que estão nas nossas mãos se caiam, ainda que os impérios que nós construímos ao nosso redor caiam, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Quem concorda comigo diz amém.